E aí vamos para a questãozinha da banca de vocês. 2011. São características de um processo de erosão dentária. Então, erosão é aquela perda por uma dissolução química, né? Vamos lá. Perda patológica da estrutura dentária secundária à ação de um agente externo, como, por exemplo, morder o lápis, usar fio dental inadequadamente. Usar fio dental inadequadamente não causa desgaste dentário nenhum. O que causa é usar o fio dental inadequadamente, você está deixando biofilme ali. Deixou biofilme, pode acontecer um processo carioso, né? Morder a ponta de cachimbo e grampo. Então, esse daqui seria um desgaste mecânico, com exceção do fio dental, né? Um desgaste mecânico, não seria químico, não caracteriza erosão, caracteriza abrasão, por exemplo. Apresenta-se clinicamente através de entalhes cervicais horizontais na superfície vestibular de cemento radicular e dentina exposta. Entalhes cervicais horizontais é uma descrição meio ruinzinha, mas é uma descrição de abfração. A abfração a gente tem característica de cunha, né? Não sei se vocês já ouviram. São bordas bem definidas do cabo superficial do preparo e a profundidade nos remete à formação de uma cunha, tá? Uma cunha de madeira. Facetas grandes, lisas e gastas são encontradas numa relação que corresponde ao padrão da oclusão. As superfícies predominantemente afetadas são aquelas que interagem com a dentição antagonista. Então, aqui seria um desgaste por atrição, né? Ó, dentição antagonista, atrição. Perda da estrutura dentária causada por uma reação química desencadeada pela presença de um ácido proveniente de alimentos como limões e vinagre, de secreções gástricas ou por ação de agentes externos, como, por exemplo, a atmosfera industrial acidificada ou piscinas mal cuidadas. Realmente, até atletas aquáticos, né, nadadores de piscina, se não tiver um controle da ácido da água, né, também pode causar erosão nos atletas, porque é uma constante presença de ácido ali, tá? E essa industrial acidificada são névoas ácidas que podem acontecer em determinadas indústrias que também provocam essa erosão dentária nos pacientes. Pode ocorrer em qualquer lugar que tenha contato com tecido vital. Geralmente se apresenta como uma imagem radiotransparente simétrica, bem circunscrita e uniforme da câmara pulpar. Gente, eu não tenho ideia da descrição disso. Me parece uma reabsorção interna, uma coisa meio esquisita, não tem nada a ver com a erosão isso daqui. Tá bom? O ameloblastoma é um tumor odontogênico de maior significado clínico. A respeito desse tumor, assinale a alternativa correta. Possui aspectos gerais de um fibroma ameloblástico, porém contém também esmalte dentina na sua composição? Não, aqui está falando de qual lesão propriamente dita, alternativa A? Justamente do fibroodontoma, porque se ele tem esmalte dentina, na verdade, ele não está falando do ameloblastoma, mas se tem esmalte dentina, do fibroodontoma ameloblástico. Tá? Então, essa alternativa está incorreta. A alternativa B, o aspecto radiográfico mais característico é aquela lesão radiotransparente, até aqui está certo, multilocular, certo? Sendo normalmente descrita como um aspecto de bolha de sabão, quando as loculações são grandes, e como favo de mel, quando as loculações são pequenas. É uma alternativa correta, tá? Alternativa B. Alternativa C, radiograficamente a lesão costuma ter estruturas calcificadas? Não, né? Quando tem calcificado, é o fibrodontoma ameloblástico, ou o quê? O odontoma, ou o tumor odontogênico epitelial calcificante. O ameloblastoma, ele não tem estruturas calcificadas, então você elimina a alternativa C. Ele pode estar associado à presença de um terceiro molar incluso? Sim, mas não tem essas estruturas calcificadas. D, é um tumor misto? Não, né? A gente viu que uma dos principais é que ele não é um tumor misto, ele é um tumor odontogênico epitelial. Agora, o fibroma ameloblástico, fibrodontoma ameloblástico, sim, esses são tumores mistos. E, embora bastante comum, o ameloblastoma multicístico é inofensivo. De forma alguma, é uma lesão que tem agressividade local.
E claro que é necessária essa remoção, porque senão ele vai comendo o osso, né? Vai pegando mais e mais osso e aí o tratamento vai ficando cada vez maior. Alternativa, como a Jaqueline colocou, alternativa correta, alternativa B. Assinale a alternativa cuja frase esteja correta, de acordo com a norma padrão. Bom, uma dica também para vocês já saberem, quando tiver essa palavra cuja ou quando tiver a palavra cujo, você nunca pode ter aqui um artigo, tá? Não pode. Então, é cuja frase e não cuja a frase. Quando você tem essa palavra e usa o cuja e o cujo, quando você tem o possuidor e a posse. Então, assinale a alternativa cuja frase esteja correta. Então, você tem o possuidor e tem a posse. Mas aqui nós estamos procurando, né, de acordo com a norma padrão, nós temos que olhar como que está a frase escrita de uma maneira correta. Então, nós temos lá, uma sobrinha fazem poucos anos, chegou à minha casa com toalha de banho e caixinha de sabonete na mala. Bom, aqui está errado, lembra que a professora falou que o verbo fazer fica no singular. Aqui está certo, porque ele não falou que ele quer que você olhe, ele não falou se é concordância, se é regência, ele não falou se é pontuação, ele só falou que você deve assinalar uma frase que esteja correta, de acordo com a norma padrão. Então, você tem que olhar tudo. Aqui, uma sobrinha, há poucos anos, opa, tá certo, né? Há poucos anos, esse A com H dá sentido de um tempo decorrido, e o A sem o H é quando você tem um tempo futuro. Então, daqui a pouco, teremos um break. Então, daqui a pouco, esse A é sem o H. Só que se você é uma ação que já passou um tempo decorrido, então ele vai ser com H. Só que, cuidado, às vezes tem uma questão de concurso que eles costumam colocar assim, por exemplo, chegou, então, por exemplo, eu tenho aqui o verbo chegou, que já é o passado, há pouco. Se eu falei que chegou há pouco, esse há pouco, ele tem que ser com H. Por quê? Porque é um tempo passado. Agora, se eu falar que ele chegará há pouco, então ele vai chegar, esse A é sem o H, porque ainda é um tempo futuro. Só que aqui eu tenho o verbo chegou em minha casa. Não está de acordo com a norma padrão. Embora as pessoas elas falem, né, assim, eu cheguei em casa, eu cheguei no consultório ontem, tinha um paciente na minha espera. Não, você chega a algum lugar. Eu cheguei ao supermercado, eu cheguei à casa, eu cheguei ao clube. Você só vai chegar em algum lugar quando você chegar em um meio de transporte. Cheguei no carro, cheguei no trem, cheguei no ônibus, cheguei no avião, então é um meio de transporte. Se for um local que, por exemplo, eu cheguei à minha casa, então aqui está errado. Uma sobrinha, vírgula, deve fazer poucos anos. Aqui está tudo bem. Deve, eu tenho um auxiliar, o verbo principal é o fazer, esse auxiliar ficou no singular, porque nós estamos nos referindo a tempo. Chegou na minha casa. Pronto. Não é na minha casa. Então, a partir de hoje, doutor, vamos falar bem assim. Eu cheguei ao consultório e eu tinha um paciente já, tinham dois pacientes, né? Então, já vamos falar assim. Ai, amor, eu cheguei ao clube e é assim, embora as pessoas vão olhar, né, e falar assim, cheguei ao, mas é a forma correta. Aqui,
Uma sobrinha, devem fazer poucos anos, né? Aqui, então, devem estar errado, porque tem a ideia de tempo, então deve ficar no singular. Chegou à minha casa. Ah, professora, aqui está certo? Sim. Antes do pronome possessivo, né? Nós temos o pronome possessivo. Então, quando, por exemplo, nós temos a nossa casa, quando nós olharmos a parte de crase, vocês vão perceber que duas palavras da língua portuguesa que não admitem um artigo é a palavra casa e a palavra terra. Casa quando é o seu lar e terra quando é a terra contrária de bordo. Então, não podemos colocar o artigo definido antes. Se não temos o artigo definido antes, então nós não temos a crase por causa da fusão, né? Da fusão de duas letras iguais, a preposição mais o artigo, ok? Aqui aconteceu de ter uma palavra que é um pronome possessivo, e nós sabemos que nós temos um uso da crase antes dos pronomes possessivos, é minha, nossa, nossas, a crase ser o uso facultativo. E aqui, aquilo que nós temos correto, uma sobrinha, faz poucos anos, chegou à minha casa com toalha de banho e caixinha de sabonete na mala. Outra coisa que a banca pode cobrar da gente é o conhecimento básico de média aritmética, que eu acho que está bem no sangue de muita gente, né? Todo mundo que faz prova, eu fiz prova, tirei 8 na primeira nota e tirei 10 na segunda. Qual foi a média? A pessoa faz, 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9, tirei média 9. Pronto. Então a banca cobra isso. Só que aqui ela deu um pouquinho mais de trabalho, né? Ela botou, um curso de História da Arte possui 15 alunos matriculados, né? Aí desses 15, qual é a história? 3 possuem 23 anos. 4 possuem 27 anos, né? 3 possuem 32 anos, né? 32 anos. E um possui 40 anos. 2, 42 anos, né? E os outros dois, 45 anos. Beleza? Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta aproximadamente a média de idade da turma. Isso aí é uma média aritmética simples. Você pode fazer de uma média aritmética simples ou pode fazer média aritmética ponderada também. Você pode fazer de duas maneiras. Como é ponderada, professor? Quando tem pesos. Você pode encarar que tem pesos. Como assim, Neto? Vou anotar aqui. Chama a atenção que tem números escritos por extenso, né? E tem, 3. Aí tem gente que não presta atenção, que às vezes a pessoa está acostumada a ver questões de matemática, 3 só colocando o número, né? Mas aqui ele não colocou o número, ele colocou escrito na língua portuguesa. Então, tem que prestar atenção nisso, que muito aluno se distrai, né? Então, 3 possuem 23 anos. O que é que significa isso? 23, ó. Tem 3 que possuem 23 anos. 4 possui o quê? 27, ó. Então, ó, 27, 27, 27. 4, né? 3 possui 32. Então, ó, 32, 32, 32, né? 1 possui 40 anos. 40 anos, só 1. 2, 42. 2 possuem 42 anos. E os outros dois, 45. E os outros dois, 45. Vocês percebem aí que a gente tem quantos dados aí? Tem 15 alunos, né? 4, 3, deu os 15 certinho. 3 mais 4, 7, com 3, 10. Tem. Aí isso aí é uma média ponderada. Por que média ponderada? É como se tivesse pesos, ó. O 23 está aparecendo 3 vezes.
Aí o pessoal faz assim, esse tipo de questão. Média aritmética ponderada. Para não somar 23 mais 23 mais 23. Para não ficar repetindo, né, parcelas, você usa multiplicação, né? Então fica o quê? 23 vezes 3, né? Que está repetindo 3 vezes o 23. Mais 27 vezes 4, porque o 27 está repetindo 4 vezes. Mais 32 vezes 3, porque o 32 está repetindo 3 vezes. Mais 40 vezes 1, né? Que o 40 está repetindo uma única vez, né? Eu estou sendo bem detalhista, mas assim, quem tem prática faz isso rápido, tá? 42 vezes 2, porque está repetindo 2 vezes. Mais 45 vezes 2, porque também está repetindo 2 vezes, né? E tudo isso você vai dividir por quanto? Você vai dividir por 15. Aí o pessoal fala, divide pela soma dos pesos. Peso 3, peso 4, peso 3, peso 1, peso 2, peso 2. Mas tu somar 3 mais 4 mais 3 mais 1 mais 2 mais 2 dá 15. Então, é porque tem gente que só decora a fórmula, não entende o porquê. Então, o porquê está aqui, né? Que você, quando soma os pesos, dá a quantidade total de alunos. E quando a gente quer achar média aritmética, a gente soma os dados e divide pela quantidade, né? Agora vamos fazer conta, vamos fazer junto aí. 23 vezes 3, vou fazer de cabeça aí, me ajudem. Dá 69. Né? Mais 27 vezes 4, dá 108. 32 vezes 3, dá 96. 40 vezes 1 dá 40. 42 vezes 2 dá 84. E 45 vezes 2 dá 90. Beleza. Dividido por 15. Vai dar quanto, né, disso aí? Vixe Maria, esses cálculos são chatos, não são não? Me ajudem aí. 90 mais 40 dá 130, né? 130. Eu vou somar na mão, porque se eu for fazer isso aqui vai dar trabalho. Vou fazer de cabeça. 90 com 40 dá 130. 96 com 84 dá 180. Não é isso? Favoreceu aí. E agora, 108 mais 69. 108 mais 70 dá 178. Como é 69, dá 177. Então, quando você somar os três, ó, vai dar 7, 18 aqui, 487. Então, vai ficar 487 dividido por 15. Né? Dá quanto? Ele quer aproximadamente. Se você dividir 487 por 15, dá quanto aproximadamente? Vai dar 35 aí, creio eu. 35 não, 32, né? Deixa eu fazer aqui a conta. Tem espaço aqui? Tem. 487 dividido por 15. Quando você fizer, ó, 48 por 15 vai dar 3. 3 vezes 15 vai dar 45. Aí vai sobrar 3. Desce o 7. 37 por 15 vai dar 32, vai dar 2. 2 vezes 15, né? Aí eu não vou fazer mais conta não, porque vai dar 32, alguma coisa. Aí, tipo, você olha no gabarito, o único número que está aproximado de 32, alguma coisa é o próprio 32, né? Se no gabarito tivesse 33, aí eu ficava calado, porque poderia estar mais próximo de 33 de repente, né? Mas o mais próximo de 32 é o 35. Então, essa questão cobrou da gente o quê, pessoal? Conhecimento básico em média aritmética, que no caso aqui foi uma média aritmética ponderada, né? Porque teve pesos. A gente pode encarar assim, mas também você podia encarar como uma média aritmética simples se você somasse um por um. 23 mais 23 mais 23 mais 27 mais 27. Vai dar um trabalho danado, né? A gente usa a multiplicação para facilitar, né? Beleza? De boa aí, pessoal? Estão conseguindo entender? Aí eu chamo a atenção para o seguinte. Conselho. Não usem calculadora quando estiver estudando matemática. Isso vai piorar demais o seu rendimento. Porque na prova você não tem calculadora. Pode notar que minhas aulas eu não uso calculadora. Por quê? Porque se eu me acostumar é ruim para mim, eu como professor de matemática, ficar usando calculadora. A não ser que seja um cálculo muito estrambólico, né?
Então, o conselho que eu dou, não usem calculadora, simulem como se vocês estivessem fazendo uma prova mesmo. Outra coisa, não deixem matemática para fazer por último numa prova, porque você fazer uma prova de exatas cansada é a pior coisa do mundo. Seja estrategista, nem que você resolva metade da prova. Se a prova tem 10 questões de matemática, tenta resolver 4, 5 na primeira metade da prova, para pelo menos garantir metade dos pontos. E no final, você vai para as questões mais casca grossa, que dá mais trabalho. Beleza?